Olá, bem-vindo a mais um Papo Jurídico Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é advogada no segmento trabalhista. Com vocês, doutora Patrícia Franco. Boa Ó, doutora, tarde, boa tudo bem, tarde. Rafael? Obrigado por ter vindo. Obrigado por dedicar um tempo para contar um pouco da sua história e da sua trajetória aqui para a gente, né? Eu tenho certeza que essa história vai inspirar muitas pessoas que vão ouvir. Eu tenho muitas dúvidas sobre como você construiu a sua carreira, quais foram os desafios que você enfrentou na sua jornada, né? Hoje uma profissional consolidada com muitos anos de experiência. Mas antes, doutor, eu sempre peço para todo mundo que vem no nosso programa contar um pouco da história, sabe? Então, por favor, se você puder se apresentar para quem está escutando a gente e contar um pouco da sua história, por que você escolheu o direito ou o direito te escolheu, como é que foi essa história? Bom, boa Boa tarde. tarde. É uma satisfação também estar aqui contando um pouquinho da minha história. Eh, então, eu acredito que o direito tenha me escolhido, na verdade, por uma questão de necessidade. Eu venho Uhum, de uma família humilde, simples, fui nascida e criada na zona portuária do Rio de Janeiro, uhum, e a falta de oportunidade, apesar de eu sempre ter estudado muito, é que me fez olhar para o direito pelo leque de opções que ele dá para todos os estudantes de direito, a você participar de um concurso público, sim. a você trabalhar numa grande empresa, a você abrir o seu próprio escritório, que foi mais ou menos a minha trajetória. Eu costumo dizer isso, o direito ele é muito amplo. É Exato, uma das áreas, pelo menos que eu conheci na minha vida, uma das áreas mais amplas profissionais, né? Porque você pode exercer, sei lá, inúmeras profissões, não diretamente ligado a advogar, por exemplo, exato. né? Fora que te dá uma bagagem acadêmica enorme, né? Profissionais formados em direito, mesmo que não exercem a advocacia, eles têm capacidade de exercer diversas outras profissões por conta da formação. A gente até conversou ali fora, doutor, e você mencionou que você teve uma infância bem simplória, né? Uhum, Isso também trouxe muitos valores para você. sim. Como isso influenciou na profissional que você é hoje? É. Então, a necessidade, né, eu acho que a necessidade é que faz você ser obcecado pelo seu sonho. É o que eu falo hoje para os meus estagiários, para as pessoas que eu já preparei durante a minha vida toda, que passaram pelo meu escritório. Você tem que ter um sonho na vida, e o segundo, você tem que ser obcecado. Você tem que ser obcecado por aquele sonho. Você tem Sim, que acordar e dormir pensando naquele sonho. Você exatamente. não pode nem olhar para um lado, nem olhar para o outro, enquanto você não realizar aquele sonho. A palavra que eu diria para qualquer pessoa que está começando hoje, em qualquer profissão que seja, mas principalmente na nossa, que você tem que ser obcecado pelo que você quer. Sim. Durante a sua infância, doutora, você já tinha algum desejo, algum conhecimento sobre direito, ou isso veio na parte acadêmica, no Hum, segundo grau, por exemplo? não, a minha família sempre foi muito simples. Meu avô era Aham, português analfabeto, a minha mãe tinha o quarto ano do primário, e toda a minha família sempre foi muito simples e muito humilde. E a minha única possibilidade de vencer na vida era construindo alguma coisa que fosse meu, com a minha capacidade, com o meu sonho sim, de sim, sair daquela realidade. sim. E como é que foram a parte dos estudos? Você conseguiu ter o conhecimento do que você queria no ginásio, no segundo grau? Como é que foi isso? Eu tinha o sonho de ser dentista, mas Caramba! quando eu fiz a faculdade, quando eu fiz a prova, Aham, eh, me caiu uma ficha. Eu falei: "Eu vou fazer o vestibular para odontologia, só que eu não tenho recursos para montar um escritório de odontologia. O sim. que que eu vou fazer?". E naquele exato momento, o último vestibular que eu prestei foi para direito, numa Caramba! universidade que hoje já não existe mais, mas eu fiz os anteriores do mesmo ano Para para odonto. odontologia, cheguei até passar, mas no último eu falei assim: "Espera aí, se eu não se os planos não derem certo, que provavelmente não dariam, eu vou fazer direito, porque pelo menos aqui eu não preciso ter uma estrutura Sim, nesse momento, sim. e eu consigo, nesse leque de opções, depois decidir o que que eu ia fazer na minha Sim, vida". eu entendo perfeitamente. Eu me lembro da minha época de formação que odonto,
existia sempre essa questão mesmo de investimento em consultório e caro, né? Exato. E pensa assim, como é que eu vou montar um consultório? Porque são equipamentos muito, muito, muito caros. Hoje em dia eu não tenho esse conhecimento, mas eu me lembro que na época quem fazia odonto falou assim, caramba, vai gastar um dinheiro para essa faculdade aí. Imagina, há 34 anos atrás, Sim, numa realidade humilde, simples, com uma mãe secretária, um avô analfabeto e sem uma família que tivesse qualquer estrutura financeira, né? sim, Não estrutura familiar, que graças a Deus eu sempre tive uma estrutura muito sim. boa. A base era A base sólida. era sólida, né? De princípios, de valores, de educação, de lealdade, Sim. de caráter. Isso, graças a Deus, eu sou sortuda, sou privilegiada. Mas a questão financeira, eu acho que é como se a maioria da realidade brasileira vide realmente Sim, as nossas raízes são, a minha é muito simples. entendo perfeitamente, doutora. Como é que foi o seu processo de formação na faculdade? Você conseguiu lidar muito bem? Você já começou a trabalhar desde cedo, teve que estagiar para conseguir? Às vezes, eu pergunto isso porque eu tenho colegas que estudando tiveram que trabalhar para poder bancar passagem Sim. para poder estudar, sabe? Como é que foi esse seu processo? Eu tive sorte por ser, eu entrei num grande banco, logo Aham. no começo da minha faculdade, eu fui bancária, trabalhei em agência bancária e Uhum. teve logo no começo do meu contrato, teve uma vaga no jurídico desse banco e aonde enfim, o meu chefe, ele perguntou: "Tem a vaga, mas você sabe que lá é um risco muito grande, porque eles não admitem erro. Aqui você tem uma certa estabilidade de você trabalhar dentro de uma agência bancária. No jurídico, você errando, você está na rua. Aí eu falei para ele, eu gosto de correr riscos, e eu falei para Caramba! ele, eu prefiro me arriscar tentando do que nunca tentar, porque senão qual seria o sentido de eu fazer a faculdade de direito e não abraçar essa Sim, oportunidade dessa vaga de assistente jurídico? sim, caramba! E eu fui e graças a Deus eu fiquei lá até me formar. Na mesma empresa, Na né? Foi pro mesma jurídico na mesma empresa, empresa. no E mesmo aí você banco. sai do aspecto agência, né? Saio Ali da naquela agência região, por e vou para o exemplo, departamento da área jurídico. jurídica é muito amplo. Sim, E aí, provavelmente, o departamento jurídico de um banco atende todas as agências e todas as questões do também. estado e na época atendia o estado e nós tínhamos contato com o Brasil inteiro, porque o banco ele funcionava no Sim, Brasil inteiro. sim, caramba. E foi uma grande escola aquilo ali, Sim, provavelmente. eu aprendi tudo ali, na verdade. Eu aprendi inclusive a me decidir por qual lado eu iria. Eh, Existem colegas que têm o dom, às vezes, de defender o empresário, que você realmente também precisa ter o dom, você precisa saber falar com esse tipo de pessoa que, Uhum, às vezes, investe o dinheiro da família, os sim, próprios recursos para poder abrir aquele sim, sim, negócio e manter aquele negócio aberto, que hoje em dia está muito mais difícil do que há 30 anos atrás. Mas também existe o lado dos empregados, que por sim, mais que eu estivesse do lado do empregador naquela época, que era o meu sim. A patrão, instituição a banco, né? instituição banco, num determinado momento eu vi que o que eu queria fazer era defender empregados. Tem uma questão bem simbólica, a virada de chave foi quando isso aconteceu, que eu Caramba. falei, o meu lugar não é aqui. Caramba! Caramba! Que história, hein? É, Você de dentro do banco, onde você recebia, por exemplo, demandas dos empregados que saíam, que processavam o banco, essa era a sim. realidade, né? Você percebeu que você talvez pudesse defender e ajudar aquelas pessoas também. Sim, foi um Caramba! caso, bem que eu nunca mais vou me esquecer. Eu tinha que fazer eu já como assistente jurídico, já estava me formando, e eu precisava fazer uma defesa contra uma ex-empregada que tinha sido demitida e descobri que estava grávida. E há 30 anos atrás ainda não existiam os direitos como existem hoje, o direito à Eu estabilidade. imagino, é. Já existia a estabilidade gestante, mas ainda era muito discutível o fato Sim, de ter conhecimento de ser mandada embora sim, grávida ou não. E naquele momento que eu tive que fazer a defesa pelo pelo empregador, mas eu como mulher, e sim. ainda não era mãe nessa época, mas como eu me senti constrangida Nossa, de ter que defender,
aquilo. E naquele momento eu entendi de que por mais que eu fosse muito grata a tudo que eu aprendi, toda a estrutura do meu escritório, toda a minha estrutura administrativa e jurídica, eu aprendi com o que eu aprendi sendo funcionária do banco, mas eu vi que eu me encontraria Entendi. defendendo os empregados. Ali o seu propósito foi iluminado, Exato, é né? isso. Naquele momento. É o propósito. E é o propósito que você, o seu escritório até hoje Até atuam. hoje, sim. Caramba, que bacana. E por mais que eu já tenha defendido alguns empregadores ao longo desse período, eu tive que dispensá-los em algum momento, em algum curto espaço de tempo, Aham. porque eu realmente não me identifico. Nossa, quando o propósito está claro, doutora, não existe, o resto é resto. É isso. Propósito é propósito, objetivo é objetivo. Eu queria, inclusive, aproveitar o gancho e perguntar sobre os obstáculos da trajetória. Você teve uma infância simplória, uma infância simples, estudou muito para passar na faculdade, trabalhou estudando, né? Essa é a realidade de muitos brasileiros, é estudar à noite e Sim, trabalhar durante o dia, exato. né? Para conseguir se formar. E começou uma carreira num banco eu nunca trabalhei em banco, mas o que a gente escuta de banco é que é um trabalho com muita pressão, com Sim, muita cobrança, né? Então, e você jovem, início de carreira, sem a experiência que você tem hoje, né? Que seria totalmente diferente hoje uma profissional com 30 anos de carreira trabalhar para um banco e uma profissional que é recém-formada, né? Ou estudando ainda. Quais foram os obstáculos que você enfrentou na sua jornada profissional, aqueles que você percebeu que eram os maiores desafios? olha, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, apesar de haver a pressão, sim, havia uma pressão muito Sim, grande. A gente dedica, é sangue, suor e lágrimas ao banco, caramba, ao empregador, até porque você trabalha 8 horas por dia, depois você sai dali, você vai para a faculdade, estuda de 6 às 10 da noite, você só visita a sua casa para dormir e voltar a trabalhar no dia seguinte. Porém, eu nunca vi nada do que eu fiz foi obstáculo. Na verdade, tudo foi aprendizado. Eu gostava do que eu fazia, eu fazia com vontade, eu fazia com uma competência, eu sempre entreguei um resultado muito bom. Eu não posso reclamar. Os obstáculos realmente vieram depois que eu saí dessa instituição e realmente fui abrir o meu escritório. Eu tive obstáculos pessoais, né? Eu me associei a duas sócias, dois tipos de sociedades, aonde eu não fui, digamos assim, eu tive problemas eu entendo, eu entendo. com isso. Sim. Então, depois disso, eu preferi trabalhar sozinha, só dependendo de mim Sim, mesma. porque aí é o que você crê, né, Exato, como propósito. exato. Se os propósitos não estão alinhados, não adianta, Exato. né. Aí, lógico, existem desafios? Existem, mas é o que eu te falo, é o que eu falei antes, você precisa ser obcecado. Quando você é obcecado, você não entende os seus desafios como questões negativas. Você vê que aquilo, por mais que não seja muito bom naquele momento, está te servindo como aprendizado para o futuro. Sim, Então, depois que eu me formei, eu ainda passei mais 15 anos estudando, fazendo pós-graduação e todos os tipos de curso que naquela época, antigamente, não tinha sim, internet, sim. não tinha esse. Só A facilidade, para né. quem vai nos assistir e hoje assiste uma aula, abre o computador e assiste uma Assiste aula, aqui, né, pega o é, celular. não tinha isso, você tinha que comparecer presencialmente. E eu trabalhava no meu escritório e eu fazia cursos de extensão, que geralmente eram cursos que eram ministrados por juízes, Sim, desembargadores, que eram dali da nossa área, do nosso meio sim, jurídico, investia e a nesses gente cursos. investia pesado, porque não era barato, mas mesmo assim é aquele negócio que eu falei, você precisa ser obcecado pelo seu sonho. Sim, Quando você quer ser o melhor, quando você quer entregar o melhor, não é um obstáculo, na verdade, é o sim, que você precisa passar. entendi. Então eu estudei depois da minha formação por mais, assim, arduamente, dioturnamente, mais 15 anos. Caramba. Eu queria entrar agora na doutora Patrícia empresária, porque quando a gente fala de advogada e que atua no direito trabalhista, as pessoas, tanto eu quanto as pessoas, a gente vai muito no viés advogar, né? Mas quem tem um escritório, pessoas trabalhando, também tem um lado empresária, Uhum, né? São os clientes que você recebe, é a sua equipe, é o seu acordar de manhã.
E a gente conversou um pouco, eu vi nitidamente, você inclusive usou esses termos também sobre força, uma coisa que você falou para mim também sobre perseverança. Eu queria te perguntar, da onde vem essa motivação que faz a doutora Patrícia acordar de manhã e, vamos dizer assim, que a vida do empresário no Brasil não é fácil, né? Matar um leão por dia e conseguir concluir o seu dia e acordar no dia seguinte com a mesma força. É, eu aprendi ao longo desses anos todos, a ser resiliente. Nossa, sim, Então, se você não for resiliente, se você não acreditar que existe uma força maior que sabe de todas as coisas e exatamente. entregar, fazer o seu melhor, fazer o que tiver tudo dentro das suas possibilidades e confiar que Deus vai fazer da forma que Ele quer fazer, da forma que Ele entende que é o melhor, porque não necessariamente a nossa vontade é a melhor, os nossos planos não são os melhores. Quando eu aprendi a confiar mais nos planos de Deus para minha vida, eu aprendi a ser mais resiliente. E com a resiliência, você acaba vendo que nem todo dia é bom, mas todo dia vale a pena, porque até com os erros você aprende. Na verdade, eu falo para os meus estagiários: a gente só aprende com os nossos erros. Os acertos fazem parte. A gente Sim, não se parabeniza pelos acertos. Você aprende realmente com os erros. Então, sim. nem todo dia vai ser bom, mas você vai tirar uma lição daquele dia. E eu aprendi a ser resiliente. Resiliência, então, ela é um pilar dentro da Sim. profissional que você é hoje. Sim, antigamente, eu era muito, eu tive alguns apelidos lá na justiça. Eu já tive apelido de kamikaze, Patrícia Kamikaze. Kamikaze. É, aquela que antes dá para matar ou para morrer. O Bop chegou. Bop Eu já tive chegou. alguns clientes que me apelidaram de Bop. Eh, que eu era muito, alguns colegas, né, ex-adversos que nós chamamos, que estão ali todo dia, somos adversários, mas não somos inimigos. Me chamavam, o meu adjetivo era combativa demais, na verdade, eles estavam querendo dizer que eu brigava demais. Sim, sim, E hoje em dia, eu mudei um pouco. A gente continua sendo combativa, mas quanto mais resiliente você sim, eu acho que você consegue resolver as coisas com mais tranquilidade, com maior diálogo, sim, né? Então, ao longo dos anos, você não deixa de ser combativa, sim. mas você aprende a ouvir melhor e a entender melhor, a discernir e decidir melhor. Entendi. A maturidade também, ela faz isso, né? Exato, a maturidade e a experiência, né? Eu já tive Sim. mais de 30.000 processos. Nossa, é muita coisa. Então, você aprende, cada Sim, cliente que você atende é uma história, é uma vida, é uma família que sim. está ali em busca de algum direito que em algum momento foi rompido, foi Violado. violado. E eu aprendi muito com a história dos meus clientes ao longo desses anos todos, e principalmente com a minha história também. Caramba, perfeito. Olha, a vida de um advogado, eu já entrevistei alguns e conheço, tenho familiares também. A vida do advogado, ele é muito pautado em tomar decisões também, Sim. né? Então, eu queria saber como é que você, doutora Patrícia, você lida e quais são, as ferramentas que você traz na sua vida, seja na infância, na adolescência, para te ajudar hoje a tomar as decisões que você acredita mais, sabe? Então, hoje em dia eu busco muito a verdade. Eu falo para os meus clientes que, nós não precisamos mentir, nós não precisamos ser desleais. Nós Sim, precisamos, ir em busca da verdade. sim, Então você age com muito mais tranquilidade, porque a verdade ela é uma só, ela não muda. E você atua com mais tranquilidade. entendi. Hoje em dia, eu tenho um índice de estresse muito menor do que eu tinha antigamente, exatamente porque quando você quer entregar a verdade, você trabalha com mais tranquilidade. Sim, Agora, eu sei que depende do tipo de pressão, existem áreas que têm uma pressão muito maior. Hoje, no direito do trabalho, as coisas, primeiro que com a divulgação, com as redes sociais, o povo, o trabalhador, ele tem acesso a informações que sim, antigamente a gente tinha que explicar na mesa do nosso sim, escritório, no atendimento. E eu sim, ficava ali horas explicando para o cliente, ele não sabia nem direito o que ele tinha direito, ele sabia que alguma coisa não estava certa, mas ele não sim, sabia
o que tinha sido violado de direito dele, e muita coisa também não existia na CLT, porque a CLT já estava muito defasada antes da reforma dela, Sim, né? Então a gente fazia um trabalho meio que didático para o eu imagino, cliente. eu imagino. E hoje em dia todo mundo com as redes sociais, com o advento da reforma da CLT, e principalmente sim com o advento das redes sociais, de hoje em dia você sai uma sentença hoje, amanhã você pode estar publicando, hoje mesmo você pode estar falando sobre ela, sobre uma Sim, jurisprudência nova, sim, sobre uma legislação nova, e o trabalhador ele tem acesso a essa informação praticamente que sim, de forma imediata. imediata. Então, hoje em dia, antigamente era um trabalho de formiguinha. Sim, Você tinha que explicar pessoalmente para 10, 20 clientes que você atendesse por dia. Hoje em dia, você com uma matéria, você alcança milhões de pessoas às sim, vezes. sim. E você acha, doutora, que os empregadores também, eles, da mesma forma que os empregados têm acesso à informação, os empregadores também têm acesso à informação e acabam sendo mais educados a não cometer certas falhas, certas questões em prol do bem-estar, né? Você acha que Sim, isso pode acontecer também? sim, eu vejo que existem empregadores que tentam, né, fazer da melhor forma Sim, possível, exatamente porque têm acesso a maiores às sim, informações da mesma forma. entendi. Perfeito. Eu queria te perguntar agora, doutora, sobre a relação da mulher, Patrícia, sabe, com a empresária barra profissional, advogada, capacitada que você é hoje em dia. Como você consegue lidar no seu dia a dia com essas duas eus, por exemplo, É entendeu? difícil, porque a gente prioriza sempre o trabalho, Sim. né, mas Você os tem um meus filhos escritório por trás de você, um monte de exato, gente, um monte de coisa. isso, mas, hoje em dia meus filhos já estão crescidos, só um é pequeno ainda, mas eu tento fazer da melhor forma possível, eu sempre tento, delegar, mas ao mesmo tempo estar na gerência de Sim, tudo, olhando. olhando Sim, e revisando e sempre estando, tem que ter o meu aval. sim. Você acha que você conseguiu construir bem a sua carreira e a sua empresa pela capacidade de delegar algumas coisas também? É. Sim, mas eu nunca consegui delegar Sim, totalmente. eu perguntei justamente por isso, porque é É difícil a gente difícil. conseguir. É difícil porque como antigamente a gente não tinha, redes sociais, você não precisava, mostrar para o público que você é um bom profissional, a forma como eu mostrava era, sendo efetiva, resolvendo o problema do meu cliente. Então Sim, meu cliente tinha uma experiência pessoal sim, comigo, sim, seja na audiência, seja resolvendo a questão dele. Hoje em dia, você está muito os colegas, né, todos os profissionais, eles estão mais midiáticos. Então, sim, você precisa também ter um tempo para você estar presente nas redes sim. sociais. Eu ainda tenho uma certa resistência em relação a isso, porque eu prefiro me fazer presente com o meu cliente, defendendo o caso dele, estar fazendo uma revisão do processo dele, Sim. do que estar nas redes sociais. Mas é uma coisa que eu estou, inclusive, aqui para tentar ultrapassar essa barreira e tá divulgando mais o meu trabalho nas redes sociais. Bom, espero que esteja gostando de estar aqui Sim, nesse sim. papo. Eu acho que as histórias elas têm um papel muito importante para as pessoas, sabe? Porque elas inspiram, elas são, quando escutadas, né, as pessoas conseguem olhar para aquela história inteira, e a sua história é uma história inspiradora, as pessoas conseguem olhar e conseguem entender que tiveram outras pessoas que passaram por dificuldades, tiveram aqui muros e barreiras, e conseguem construir a sua vida e a sua carreira da melhor forma possível. Eu queria justamente te perguntar sobre essa questão, por exemplo. Você veio de uma família simples, de uma origem simplória, onde você teve que estudar, trabalhar, se virar, arrumar emprego em banco. E existem pessoas que têm algumas pessoas chamam de crenças limitantes, sabe? E aí limita você a buscar o seu sonho, a buscar o seu estudo, porque você acaba acreditando que ou você escuta dos seus pais, isso não é para você,
filha minha vai ser tal coisa, filho meu não vai fazer isso. Vou dizer um exemplo aqui. Filha minha vai ser professora, não vai ser, entendeu? Tô dando um exemplo Uhum. de antigamente que isso se falava. Então, como é que as pessoas podem hoje, quem estiver assistindo a gente, pode ouvir a doutora Patrícia falar sobre isso, sobre o que ela passou em relacionado a essas crenças limitantes e provando que ela hoje chegou, hoje é uma profissional extremamente capacitada com a sua empresa. Como é que você pode ajudar as pessoas? É, eu falo para você que desde o começo, desde que eu me entendo por gente, desde a minha adolescência, onde eu era você precisa ser Sim, inconformado com o seu estado atual. sim, Se aquilo não tá bom para você, você tem que ser uma pessoa inconformada. Eu até te diria, você tem que ter raiva da tua exatamente, vida. Você tem exatamente, que você tem que ser inconformado. Aquilo ali exatamente, não, você não pode se imaginar no futuro fazendo a exatamente. mesma coisa que você faz hoje, se você não está satisfeito com a sua vida atual. Então eu sempre fui inconformada com aonde eu estava, com o que eu estava fazendo, e eu nunca tive nenhuma crença que me limitasse, porque eu sempre achava que fazendo o que eu precisasse fazer, eu ia conseguir alcançar o que eu precisasse alcançar. Então eu Entendi. nunca tive um limite para nada, eu sempre trabalhei, abracei todas as oportunidades que foram me dadas, Aham. oportunidades que eu também fui atrás, Galgou, né? todas as portas que foram abertas para mim, eu nunca disse não para nenhuma. E é o que eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo. Você, quando diz um sim, você não sabe quantas portas você está abrindo. E você, quando diz um não, você também não sabe quantas portas você está fechando. Exatamente. Então, eu nunca deixei de dizer um sim para nenhuma possibilidade que foi dada na minha vida. E eu acho que Exatamente. com isso é aquela a coisa que as pessoas falam, vai dando o passo que Deus vai colocando o chão. É exatamente isso. Se você for dando passo e acreditando que aquilo ali é bom para você, Deus vai colocando o chão para você Sim. e vai te direcionando para o lugar que você precisa chegar. Eu costumo dizer isso, você não precisa se preocupar com o como, né? Porque Exato. o como não é com a gente, Não é? né? Exatamente. Quem consegue observar isso, acho que está pronto para poder galgar. Você falou uma coisa nessa sua última fala que chamou atenção, você falou sobre que você abraçou as oportunidades, né? Você acredita que estar atenta às oportunidades, com um olhar de inconformada com a realidade, faz a diferença? Sim, Porque às vezes total. a oportunidade pode passar, pode acontecer, e a gente, por não estar atento, e quando eu falo oportunidade, é receber um e-mail da área jurídica com uma vaga, Sim. entendeu? Sabe? Então, você acha que estar atenta é importante, estar com o olho aberto à oportunidade? Rafael, quando você está inconformado com a sua vida, você está atento a tudo. Sim, Você está atento à chuva, ao sol, ao raio, à comida, à sua cama. Você está atento a tudo. Você está atento ao lugar que você mora, ao lugar que você não queria estar. Quando sim, você está inconformado, quando você está buscando o teu sonho, quando você é obcecado, você está sim, atento a tudo, você está atento a todos os sinais. Você não tem como se desligar porque você está obcecado buscando o seu sonho. Então você está atento a tudo. sim. Caramba, é impressionante isso. Quando você faz uma reflexão e olha para o seu passado, né? Para a menina que você era, e hoje você olha para a mulher que você se tornou e para a profissional que você se tornou e para a empresária que você se tornou. Qual o sentimento que você tem? Gratidão. Eu sou grata todos os dias, até tem gente que fala: "Não é possível que você é grata até pelos problemas". Nossa, mas foi graças aos problemas que eu consegui vencer quase que todos. Problemas todo mundo tem na vida. Você vai ter problemas na área financeira, na saúde, nas emoções, em relacionamentos, em sociedade, mas tudo aquilo você consegue tirar um ensinamento e um proveito de alguma coisa, Caramba, principalmente o ensinamento. Então, eu só posso ser grata a tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Até as coisas ruins eu sou grata. caramba. Exatamente, né? Tipo assim, obrigado por. Eu tenho feito esse Obrigada por ter me exercício. enganado, É, obrigado por eu ter sido traída, obrigada por você ter mentido para mim. eu tenho feito esse exercício, sabia?
Então, eu nunca tive um mentor, na verdade, meu mentor sempre foi Deus. E você, às vezes, você pode aprender pelo amor ou pela dor. Sim, Eu aprendi muita coisa na minha vida pela dor, mas graças a Deus também pelo amor de Deus. E eu agradeço até aos problemas que ele me proporcionou passar, que talvez hoje em dia eu aprenda a ver as pessoas e as coisas e as circunstâncias de uma forma um pouco sim, diferente. exatamente. Você mencionou, doutora, sobre o estar inconformado, né? Você acredita que o direito, eu pergunto isso porque eu conheço alguns profissionais do direito que têm esse comportamento do inconformado, mas tem para ele, tem na vida dele. Então, você acredita que você se tornou uma grande advogada por conta desse comportamento de inconformado, que ele tem essa ligação? Porque eu tenho essa sensação que o advogado sério, bom advogado, consolidado, ele é sempre inconformado. É. É o rebelde, é o inconformado. É, exatamente. É você não se conformar com uma resposta, é você não se Sim, conformar com uma decisão, é você não se conformar com uma atitude alheia que você discorda daquilo. Lógico, com todas as vênias que você tem que fazer, com toda educação, mas sim, é você ser inconformado. E principalmente, porque você falou da minha vida pessoal, é você ser inconformado com a sua vida, é você sim, saber que você é merecedor de alguma coisa melhor. sim, sim. E uma coisa que talvez o ser humano erre também é sempre trabalhar em busca da remuneração, né? Então, eu vou montar o meu escritório porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu vou passar num concurso, eu quero ficar tranquilão e ganhando dinheiro tranquilão. E na verdade não tem a ver com isso. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo seu relato, eu vi que na sua carreira isso é muito presente. Tipo assim, você focou no seu propósito e os frutos que você colheu, eles vieram por conta do seu propósito, não Exatamente. pela sua busca incansável por dinheiro. Não. Se você está pensando em buscar pelo dinheiro, você está errado. Sim, Você tem que ir pelo propósito, o dinheiro é consequência. caramba, que bacana. É isso aí. A gente escuta isso às vezes dos grandes bilionários, sabe? E a gente não leva a sério. Tem um grande bilionário falando isso e a gente, ele tá falando isso porque ele é bilionário, aí é fácil ele Exato. falar isso, entendeu? Mas não, mas isso é uma realidade, Pra entendeu? pra pra e eu me identifico com os meus clientes, que às vezes hoje não têm uma oportunidade, mas que lá na frente a Sim, gente vê, eu vejo isso. sim, Muitos clientes que através de uma ação, uma causa que eu ganhei, tiveram uma virada de chave na vida deles. sim, E eles depois me ligam e falam: "Olha, você não tem noção de como aquilo mudou minha vida", sim, sim, sabe. eu Então é imagino. você ser esse canal também para Sim, a um meio, pessoa, né, um um meio, meio. exato. Sua profissão está muito ligada a ser um meio, né. Exatamente, Um meio, às vezes, até de tirar a pessoa de uma situação de abuso de poder, sabe, tipo assim, é um meio, né. exatamente. Caramba. Em algum momento, doutora, você durante a sua jornada, antes de se tornar uma profissional consolidada e reconhecida, você conseguiu se ver como uma mulher profissional reconhecida, com seu escritório e consolidada? Você conseguia se enxergar assim? Eu consegui, eu só não sabia como e não sabia que ia ser melhor do que eu imaginei. Porque eu só na verdade, como eu era obcecada por trabalhar, eu só trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. E as oportunidades iam aparecendo e eu ia fazendo e aquilo foi se multiplicando, né, uma semente que você planta todo dia e que aquilo ali daqui a pouquinho vai se multiplicando. Então, eu sabia que eu queria ser muito boa naquilo que eu tinha me proposto a fazer. Caramba, olha, é uma história realmente muito, muito inspiradora. De verdade, eu fiquei muito, muito feliz de te conhecer. A gente às vezes conhece a profissional, né? O lado profissional, a advogada que entra para resolver, né? Uhum. Mas a gente não conhece o lado pessoal da pessoa, o que a essência dela fala, né? E a essência fala muito. Eu queria te pedir uma grande gentileza. Se você pudesse deixar uma mensagem, sabe, para as pessoas, muito focada, na sua vivência, na sua experiência, né, uma mensagem para talvez para Patrícia nova, entendeu? E com certeza essa mensagem vai atingir muitas Patrícias novas que estão aí hoje, né, com o mesmo sonho, com a mesma força de vontade, talvez na mesma situação ou numa situação até, com mais dificuldade ainda do que você teve. Qual é essa mensagem? Se você pudesse resumir
a sua vida em uma mensagem ou em uma frase, qual seria? É, primeiro é você buscar o propósito da sua vida. Sim. Segundo é o que eu falei para você, ser obcecado pelo seu sonho, pelo seu propósito. E o terceiro, que eu acho que você aprende com maturidade, é ser resiliente. Nossa, Então, isso você aí. tendo esses três, né, esses três alicerces, né, obsessão pelo seu sonho, Sim, ter um propósito e ser resiliente, você não tem como dar errado. sim. Sabe uma coisa que eu aprendi na nossa conversa? Em nenhum momento você usou o termo motivação. E eu acho isso muito, muito importante, sabia? Porque a motivação, ela acaba, Uhum, né? Não há um ser humano que fique motivado, não há um ser humano que consiga ficar motivado todo dia, o tempo todo, né? Não é sobre motivação, é sobre perseverança, exato. né? É sobre você acordar de manhã com seu foco, seu objetivo. É muito parecido, claro que são coisas diferentes, parecido com você treinar. Eu quero treinar todo dia, então você tem aquela perseverança, não é motivação. Não, Porque vai acordar, vai estar chovendo, vai estar exato. frio, a cama vai estar quentinha, entendeu? Eu diria que a motivação, ela está muito ligada a uma emoção. Sim, É diferente de quando você não tem escolha. sim, Você tem que fazer. sim, Não tem exatamente. outra opção. Ou você faz ou você É, faz. exatamente, Então, eu nunca exatamente. tive escolha de desistir. Ou eu faço ou eu faço. Eu nunca desisto. Olha, caramba, que história, porque você não poderia ter, e nem por nenhuma questão, mas você não teria quem fizesse por você, Não, não tinha. entendeu? Ou era eu ou era eu. Caramba, que legal, que orgulho conhecer uma profissional assim, doutora, de Obrigada. verdade. Como é que as pessoas fazem para conhecer mais sobre a doutora Patrícia, sobre o seu escritório, quando a gente fala de questões trabalhistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na grande nossa capital, mas no Brasil inteiro também, a gente tem muitas questões. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, né? As empresas, a gente tem muito que aprender, os profissionais têm muito que entender. E acho também que a gente não é muito educado para isso, sabe? Uhum. A gente não sabe os nossos Sim. direitos de forma adequada. Talvez nem o empregador saiba o direito do colaborador de forma adequada. Então, isso ainda é uma zona muito, sabe, cinza. Então, como é que as pessoas fazem para poder conhecer mais o seu trabalho? É na rede social? Como é que funciona? Eu nas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Agora tem uma coisa que eu fiz uma coisinha diferente, buscando exatamente conscientizar mais os empregados, né, Aham, o trabalhador. Como eu não consigo falar com todos os clientes o tempo aham. todo, o que que eu fiz? No meu site Uhum. www.patriciafrancoadvocacia.com.br, eu fiz uma calculadora de direitos trabalhistas. Caramba, que legal. E ali o empregado ele consegue fazer cálculo de Uhum. verbas rescisórias, cálculo de ações de Que legal, rescisão que indireta, legal. calcular, salário de comparar uma remuneração de um empregado, um trabalhador PJ com um Sim, empregado sim, CLT. E no meu site eu oriento, não é um site que é só para fazer a propaganda do escritório. É um site para orientar o sim, trabalhador, principalmente com a calculadora que é grátis. Você sim, chega lá, você quer saber quanto, se você for mandado embora hoje, quanto você vai receber? Você insere ali uma pessoa leiga, sim, basta ela pegar os dados que estão na carteira de trabalho dela, copiar ali naquela calculadora, sim. você tem o resumo na hora, online, Que legal. das suas verbas decisórias, entre outras informações também. Então, a forma que eu criei de me conectar e de prestar um serviço à Sim, sociedade totalmente pelo site. gratuito é pelo meu site. Agora, a gente tem as nossas redes sociais também, que a gente ainda não está 100% online, eu não Uhum. consigo estar ali online o tempo todo, mas todas as grandes matérias, as notícias mais urgentes, a gente sempre publica, mas o meu xodó é a minha Essa. calculadora, É. porque ali você transmite, né, você dá Sim, para o trabalhador uma ferramenta inimaginável, uma sim, ferramenta que ninguém tem, sim. Eu né? vou deixar na descrição do programa o link do site para quem assistir entrar lá e fazer o cálculo. E Eu tenho muitas, muitas questões e muitas dúvidas sobre a parte trabalhista. Você mencionou um termo sobre PJ, então uhum, já fica aqui o convite, doutora, para tá que bom. em próximas janelas de oportunidade, que eu sei que a sua vida ela é uma vida com muitas e muitas demandas, né? Uhum. Mas que
quando tiver uma oportunidade de a gente estar aqui novamente, fica o convite feito, porque eu acho que a gente ainda tem muita conversa sobre questões sobre o CLT, sobre Sim. o PJ, o que que pode, o que que não pode, sabe? Eu tenho até experiências próprias para poder relatar do que já aconteceu com a minha vida, isso pode ajudar pessoas também. Então fica aí o convite para que você volte aqui, doutor, e a gente bata mais e mais papo, porque eu tenho certeza que o podcast ele é uma ferramenta para poder ajudar as pessoas que estão assistindo, estão vendo e podem ou estar passando ou conhecer alguém, Tá, obrigada, Rafael. Eu né? venho. Vamos conciliar nossas É, agendas aí. A próxima, a gente vai falar sobre alguns tópicos que eu adoro, né? De falar de sim, direito do sim, trabalho, e eu vou trazer alguns pontos que você vai gostar de saber, principalmente a minha visão, né? Como advogada sim, de reclamante. sim, sim. Olha, parabéns pela sua história. Obrigada. É muito bom, eu fico muito feliz em conhecer a história das pessoas. Um apresentador de podcast, ele adora Aham. histórias, né? Então, parabéns pela sua história, que ela com certeza já inspirou muitas pessoas e que ela inspire muitas outras pessoas que vão vir a assistir. De verdade. Obrigada. Parabéns, doutora. Esse foi mais um Papo Jurídico. Se você amou a história da doutora Patrícia e quer saber mais informações sobre direito do trabalho, tem o site dela aqui na descrição do programa e não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Até o próximo Papo Jurídico Podcast. Tchau, tchau.